Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Girlândia Brasil e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um tampão muito importante que existe no organismo, que é o tampão bicarbonato ácido carbônico. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse tampão em específico, vamos só relembrar o seguinte: o organismo ele possui vários tampões biológicos diferentes para manter os diferentes compartimentos os diferentes compartimentos em pHs diferentes. Cada um desses compartimentos vai ter uma faixa de pH ótima para a sua função, né, para a sua atividade biológica. E quando a gente altera esse pH, isso pode levar à perda de atividade biológica, ou seja, as proteínas e outras moléculas que estão ali, elas não vão conseguir fazer a sua função da maneira correta e, consequentemente, a gente não vai ter uma atividade ótima, ok? Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa no sangue. Por quê? O sangue ele é responsável por levar para os diferentes órgãos tanto nutrientes, alimentos, oxigênio, e fazer a limpeza, ou seja, retirar das nossas células, nos diferentes tecidos, tudo aquilo que for resto do metabolismo celular. Então, ele retira CO2, retira fragmentos de proteínas, fragmentos de moléculas e leva até os locais para ele ser, então, eliminado do corpo, né? Então, quando a gente modifica o pH sanguíneo, isso geralmente vai levar, então, a um aparecimento de uma doença ou de algum sinal e sintoma específico importante. Bom, o pH do sangue, ele vai girar em torno de 7,35, 7,34, depende da fonte que você utilizar. Então, vou apresentar para vocês. O que é o tampão bicarbonato ácido carbônico? Então, olha só, nas nossas células, nas nossas hemácias, nós temos uma enzima chamada de anidrase carbônica, que fica ali, é constitutiva. A anidrase carbônica, ela é responsável por converter o CO2, que é fruto do metabolismo celular, em ácido carbônico. Opa, eu... Então, o CO2 ele vai ser convertido a ácido carbônico, H2CO3. Quem faz isso é a enzima, a anidrase carbônica. Ácido carbônico, ele é um ácido extremamente fraco. O que isso significa? Que ele rapidamente se dissocia e ele vai virar, isso acontece naturalmente, ele vai se dissociar em H+, mais HCO3-, que é o bicarbonato, né? Esse bicarbonato, ele pode reagir com o sódio ali presente e se transformar em bicarbonato de sódio, não tem problema. É indiferente eu diferenciar ou não, né, determinar ou não se é bicarbonato de sódio, não, mas é bicarbonato e o ácido carbônico se dissocia rapidamente em íon H+, e íon bicarbonato. Esse equilíbrio que acontece, que existe aqui, entre o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e a conversão dele no seu íon, ou seja, o bicarbonato, isso confere uma capacidade tamponante para esse sistema. O que isso significa? Significa que todas as vezes que eu acrescentar H+, por exemplo, consumo de uma bebida ácida, ou um medicamento que seja ácido, isso vai fazer com que esse equilíbrio ele seja deslocado no sentido da formação do meu ácido carbônico e, consequentemente, na conversão dele em CO2 novamente. Então, aqui eu tenho um equilíbrio duplo, porque eu tenho duas setinhas, tá vendo? Uma de CO2 para ácido carbônico e de ácido carbônico para bicarbonato. Então, todas as vezes que eu incluo H+, nesse meio,
eu vou gerar um aumento da conversão, ou seja, eu desloco a minha equação para a esquerda, que, consequentemente, vai deslocar também a conversão de ácido carbônico para CO2, ou seja, a anidrase carbônica, ela vai fazer a reação inversa, certo? Por outro lado, quando eu retiro H+ do meu meio, quando isso vai acontecer? Quando, por exemplo, eu faço a ingestão de bebidas básicas, ou eu tenho a ingestão de medicamentos básicos, ou qualquer alteração metabólica que leve à eliminação maior de H+, isso vai fazer o contrário, vai fazer com que a minha equação ela seja deslocada no sentido da formação de H+, ou seja, da dissociação do íon bicarbonato, do ácido carbônico para o íon bicarbonato, e, consequentemente, eu vou aumentar a conversão de CO2 em ácido carbônico, certo? Bom, esse processo ele acontece no nosso organismo de forma dinâmica. Como assim? Esses pequenos deslocamentos, eles fazem com que o nosso pH, com o pH do sangue, não passe de 7,34, ou 7,35 até 7,45, que é a faixa onde a gente tem funcionalidade, ou seja, as nossas proteínas estão funcionando muito bem. Qualquer mínima alteração para mais ou para menos desse processo vai fazer com que eu desloque a minha equação. E aqui eu vou ter dois sistemas biológicos trabalhando em conjunto para permitir que esse equilíbrio ele se mantenha mais estabilizado. Quais são esses sistemas? Um sistema respiratório, na figura dos nossos pulmões, e o outro é o sistema renal, na figura dos nossos rins. Então, ó, como assim, professora? Como isso vai acontecer? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho no organismo um aumento ou uma redução, vamos pensar na diminuição da concentração de H+, ou seja, uma basicidade ou uma alcalinização do sangue. Então, houve um aumento, uma redução, um aumento do pH sanguíneo, uma alcalinização do sangue. O que vai acontecer no nosso organismo? Eu vou ter uma redução da concentração de íons H+, consequentemente, eu preciso fazer o quê? Preciso deslocar toda a minha equação no sentido de aumentar a produção de H+. Para isso, o que eu preciso fazer? Aumentar a concentração de CO2, certo? Quanto mais CO2 eu tiver, maior a formação de ácido carbônico, maior a dissociação em íon H+. O que eu posso fazer para isso aqui acontecer? Então, eu posso diminuir a frequência respiratória. Então, o indivíduo respira menos. Por quê? Quando eu inspiro e expiro, eu aumento a troca gasosa, ou seja, eu vou mandar para fora, né, vou expelir mais CO2. Se eu faço uma redução da frequência respiratória, eu acumulo CO2 no sangue. Consequentemente, eu consigo estabilizar o meu pH. Sabe quando isso aqui acontece? Pós-almoço. Então, pós-alimentação, né? O estômago ele tem um pH extremamente ácido. Então, esse hidrogênio vem de algum lugar. De onde ele vem? Do sangue. Então, quando a gente faz uma refeição ela é bem farta, eu vou reduzir a quantidade de H+ do sangue, vou levar esse H+ para o estômago. Consequentemente, o meu pH do sangue vai subir. Em contrapartida, o que vai acontecer? Te dá sono. Por quê? Quando você dorme, a frequência respiratória diminui. Então, o CO2 aumenta e eu consigo reestabilizar esse sistema. Agora, vamos imaginar um outro processo. Então, eu tenho um aumento da concentração de H+ no sangue, ou seja, uma acidose, uma redução no pH do sangue. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar deslocar a minha equação no sentido da esquerda, ou seja, eu vou aumentar a formação de CO2. Como que eu posso eliminar mais esse CO2? Aumentando a frequência respiratória. Então, o indivíduo vai respirar mais. Vamos pensar, então, agora num exemplo de quando isso acontece? Por exemplo, quando eu tenho maior formação de ácido lático.
por conta de uma resposta muscular, isso vai levar a um aumento da frequência respiratória por vários mecanismos bioquímicos e fisiológicos. E um dos mecanismos é justamente essa redução de pH sanguíneo, que vai levar a uma maior frequência respiratória para você eliminar mais esse CO2 e, consequentemente, restabelecer esse equilíbrio. Beleza? Os rins vão trabalhar funcionando também nesse processo? Claro que vão. Então, eles vão aumentar a excreção principalmente de bicarbonato, quando eles são demandados, tá? Então, eu vou ter aí um equilíbrio entre esses dois sistemas, né? Hoje eu falei basicamente do sistema respiratório, porque ele é mais prontamente ativado, mas o sistema renal, ele também pode ser convocado, tá bom? Existem condições patológicas, todos os exemplos que eu dei foram fisiológicos, mas existem sim condições patológicas que vão se caracterizar por alteração nesse pH. Por exemplo, tem indivíduos que são diabéticos, né? Quando eles têm eles não produzem mais insulina, eles podem desenvolver um processo chamado cetoacidose diabética, que é o quê? O aumento da formação de ácidos, né? De ácido no organismo, através do acúmulo de restos do metabolismo lipídico, tá? Então, isso é uma condição grave e que que acontece bem de forma comum nos pacientes que são diabéticos, beleza? Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.